Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se vocês estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live. Hoje nossa live número 138, já são 138 lives aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Hoje no nosso horário tradicional aqui das 7 horas da manhã. Hoje, quarta-feira e dia 29 de fevereiro, chegamos então ao final de mais um mês aqui, o nosso sexto mês aqui seguido aqui no Instagram. Lembrando que as nossas lives são de segunda a sábado às 7 horas da manhã e também para quem quiser dar um passo a mais, né? Aqui a gente faz umas lives mais curtinhas, mais reflexivas, né? Falando de virtudes para o nosso dia a dia. E quem quiser dar um passo a mais. Quinta-feira, isso aí, grande Thiago Ferraz me alertando aqui, estou perdido aqui no nosso calendário. Hoje é quinta-feira e não quarta-feira, mas hoje sim, final do mês. Estou perdidão aqui no tempo aqui, Thiago. Quinta-feira hoje, então, dia 29 de fevereiro, com mais uma live diária. E aqui, então, a gente faz as lives mais reflexivas para o nosso dia a dia, né? Então, na busca de virtudes e também, para quem quiser dar um passo a mais, tem lá no link da bio uma pré-inscrição para quem quiser fazer parte lá do nosso clube de assinatura recorrente, né? Que é o Clube do Básico Bem Feito. Lá sim a gente faz lives em formato de aula mesmo, um pouco mais aprofundando assim, em relação ao tema, sai com ações práticas, módulos sobre mentalidade, construção de hábitos, comunicação, além de módulos extras com um nutricionista, falando de alimentação saudável, falando de organização financeira, e também um clube do livro, onde o pessoal se reúne a cada 15 dias para debater um tema de um livro específico. Então, dado os recados, vamos ao que interessa, que é a nossa live de hoje. O que a gente vai falar hoje? Hoje vai ser uma live bem curtinha, que ela vai ligar um tema assim, um pouco a ver com o que a gente falou ontem numa parte da live, né? E eu vejo que é uma situação que acaba sendo muitas vezes algo paralisante, né, na vida das pessoas. É aquela coisa de ficar pensando demais sobre algo, sobre se deveria ir para um lado, se deveria ir para o outro, né? Isso muitas vezes acaba nos trazendo uma certa paralisia, principalmente quando a pessoa ela é uma pessoa que tem uma palavrinha que já faz bastante tempo que eu não via, mas eu acho que é a palavra mais que condiz mais com isso aí, que é a questão do escrúpulo, né? Quando a pessoa é uma pessoa muito escrupulosa, às vezes ela acaba paralisando diante da vida, porque ela fica desejando muitas vezes aquela resposta certa, né? Ela quer aquela coisa daquela relação da causa e efeito de uma forma urgente, de um modo que ela vai ter uma resposta cristalina para as suas ações, né? Sobre a retidão das suas ações, se é algo certo ou não a fazer. Por que eu estou falando isso e estou linkando ao tema de ontem? Porque ontem chegou num determinado ponto da live em que a gente estava falando ali sobre a questão de dar esmola, né? Então, eu sei que isso às vezes é um tema muito polêmico, tem muita gente que acaba, né, diante desse assunto, acaba tendo, né, às vezes um certo... acaba mexendo um pouco assim com a pessoa, porque ela muitas vezes é contrária a isso, ou às vezes, né, se a pessoa ela é a favor disso, então ela acaba entrando ali, poxa, tá validando o que eu faço, então é bom, ou não, tá falando algo contrário do que eu faço, então é ruim, e a pessoa acaba tendo essas afetações, né? E aí essas afetações fazem com que ela simpatize ou antipatize por algo. Mas o que importa não é sua simpatia ou sua antipatia por aquilo que a gente fala ou deixa de falar aqui, mas sim como que você está agindo diante da vida, qual a sua postura diante da vida quando você está diante desses temas, né, do que fazer ou não fazer. E aí entra o ponto central aqui do que eu quero falar hoje da live, né, que é aquela coisa do egoísmo ou do altruísmo, né? Muitas vezes a gente acaba paralisando diante de algumas ações na vida, porque a gente fica nesse dilema, querendo se questionar, querendo se perguntar, querendo uma resposta cristalina dentro da gente, se o que a gente está fazendo é por egoísmo ou é por altruísmo, né? Quem nunca se questionou em algum momento da vida, ou quem nunca se pegou muitas vezes julgando as atitudes dos outros, né? Então, quantas vezes a gente não vê por aí, né? A gente tem uma notícia ali de alguém que fez algo bom, e aí já fica aquela pessoa que quer julgar, já fica ali, mas também
né? E aí fica aquele tipo de julgamento. Ah, mas fez isso porque tem segundas intenções. Ah, mas fez isso porque não é mais que a sua obrigação. E aí fica esse julgamento maluco, né? Será que a gente faz porque é egoísta? Será que a gente faz por causa de altruísmo, né? Então, quando a gente fala da esmola do mendigo ali, principalmente, entra muito isso, né? Ah, mas se eu fizer isso, então eu vou estar, né, fazendo com que a pessoa permaneça na rua, né? Ah, não, mas eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro, né? E aí fica aquela coisa do julgamento. Ou então, muitas vezes a pessoa, eu fiz isso, mas eu fiz por altruísmo e não egoísmo, né? Aliás, eu fiz por egoísmo e não altruísmo, né? Porque na verdade eu não estava pensando muito em ajudar, eu estava, na verdade, era fazendo isso para ficar em paz comigo mesmo, para dizer, olha só, eu tô quite, né, com aquelas coisas erradas que eu fiz, porque agora eu ajudei alguém que precisa. Então fica essa confusão maluca muitas vezes na cabeça, que no fim das contas não vai fazer a gente chegar em lugar nenhum, né? Existe uma vasta teoria no campo da psicologia, da filosofia, falando sobre essa coisa da ética do egoísmo. Se a gente for parar para estudar, existe muito conteúdo falando sobre isso. E, né, alguns, né, filósofos falam, né, que puxa, o certo seria sempre agir por egoísmo, que aí é uma forma da gente agir na vida. Enfim, existe um vasto campo, né, de material falando sobre isso, mas eu acho que quem acabou matando a charada no fim das contas sobre esse tema, eu acho que tá mais dentro assim do que eu percebo no nosso dia a dia, foi o Robert Spencer, quando ele fala que dentro de todas as nossas ações existe um componente que ele chamava de ego altruísta, né? Que é todas as nossas ações, elas têm um componente de egoísmo, ou seja, eu estou pensando em mim de determinada forma, mas também tem ali um componente de altruísmo, né? Que é quando eu uso as minhas ações também para fazer algum tipo de contribuição na vida de alguém, né? Por que eu acho que essa foi o melhor ponto de vista em relação a isso? Eu acho que esse cara acabou matando a charada. Não porque precisa ter uma definição para isso ou não, mas sim porque isso acaba, né, tirando um pouco da neurose da nossa cabeça, né, de poxa, tem que agir, né, somente por altruísmo. Não, mas será que se tiver um componente de egoísmo, então eu não devo fazer, né? Então é a mesma coisa que a gente for parar para pensar aqui, né? Imagina se aqui a gente tô aqui fazendo as lives, né? Imagina se eu ficasse aqui pensando, não, olha, eu faço as lives aqui somente porque eu sou uma pessoa altruísta, né? Porque eu quero pegar um conhecimento que eu tenho e ajudar as pessoas, né? E aí não tem nenhum componente de egoísmo aqui. Poxa, eu vou estar sendo uma pessoa que no fim das contas cínica, né? Porque no fim das contas eu também sou beneficiado ao fazer isso, senão talvez eu sequer faria, né? Então onde que está o benefício? Olha, o benefício muitas vezes pode ser porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. O benefício pode ser muitas vezes porque eu quero divulgar o meu trabalho. O benefício muitas vezes pode ser porque, sei lá, paralelamente eu tenho um clube lá onde eu faço um trabalho que é remunerado, né? Agora, imagina se eu fosse ficar pensando, mas então se é por isso, então eu não devo fazer. Aí eu perco o componente de altruísmo, no sentido de contribuição, né? Agora, e do contrário também é a mesma coisa. Se eu ficar somente pensando no componente do altruísmo, não, eu faço que é só para contribuir com as pessoas, eu faço porque eu sou um sujeito bom, né? Eu esqueço também desse componente egoísmo, do egoísmo, né? No bom sentido da palavra, que é os benefícios que eu colho através dessas ações, né? Então imagina agora, né? Então, o cara tem uma criança pequena lá, aí a criança lá sujou a fraldinha, e aí ele vai lá e limpa, aí ele fica se perguntando, eu fiz por altruísmo, porque eu sou uma pessoa boa, ou eu fiz por egoísmo, porque realmente eu não quero ver o meu filho sujo, né? Então imagina que maluquice é essa que às vezes permeia os nossos pensamentos, mas que muitas vezes nos paralisa, né? Diante de uma possibilidade de ação, diante de um projeto, diante de realizar alguma ação que pode ser boa, eu fico ali paralisado, porque eu não sei se eu estou fazendo por egoísmo ou não sei se eu estou fazendo por altruísmo. Então o que é importante a gente entender, né? Eu trouxe muito esse tema por causa de ontem, né? Da questão da esmola para o mendigo, né? Que a gente estava falando, né? Então imagina se ficar aqui pensando, eu vou dar esmola, eu dei esmola por altruísmo porque eu queria ajudar um mendigo, ou não, eu dei por egoísmo, porque no fim das contas o que eu queria mesmo era me sentir bem ao dar dinheiro para ajudar o outro. Olha,
no fim das contas, o que isso importa? Isso não importa em nada. Então não seja esse sujeito, né, escrupuloso extremamente, né, que fica ali, né, querendo, né, tudo que eu faço precisa, né, ter só um elemento do bom, né, não posso ter benefício próprio nenhum com as minhas ações. Né? Tanto faz, se tu está fazendo um bem, né, se tu vai se beneficiar com isso, né, poxa, o que importa? Vai lá e faz. Não deixa de fazer por isso. Agora, não seja uma pessoa que fica paralisante diante de ações possíveis que tu pode realizar no mundo, porque tu quer saber, né? Tu quer ter a retidão da intenção, né? Como se a retidão da nossa intenção fosse algo cristalino. Não é e não vai ser. Ninguém vai conseguir chegar numa conclusão dizendo, mas por que fez isso? Não, mas tem segundas intenções. Mas não tem segundas intenções. Não perde tempo com isso, né? Diante de coisas, né, que tu está disposto a fazer, que tu percebe, né, que pode ter um bem, seja para você ou seja para os outros, vai lá e faz. Agora, óbvio, né, não seja uma pessoa, né, desonrada que vai ficar cometendo atitudes más, né, que fica fazendo mal. Acho que esse é o principal. Se as minhas ações elas não têm um componente de prejudicar alguma pessoa, de prejudicar o outro ou de prejudicar a mim mesmo, então, poxa, acho que é super válido sempre experimentar, né? Aquele dilema do que eu vivo falando aqui algumas vezes, né? Do dilema da encruzilhada, né? Eu estou ali na frente, aí tem 2 caminhos bons para eu seguir e eu fico gastando um tempo de vida, né? Ali querendo a resposta certeira, querendo, né, que venha ali, né, uma resposta, às vezes do alto, para me dizer, olha, devo seguir pela direita ou devo seguir pela esquerda. Olha, está diante de 2 coisas boas, joga a moedinha para cima e vai em qualquer um deles. Agora, no momento que tu foi, por um lado, honra aquela decisão, honra aquela escolha. Senão tu vai ficar gastando o teu tempo, tua energia, eu devo, aquela velha piada, né, eu devo, caso eu compro uma bicicleta, né, essas besteiras que falam por aí, né? Então o que eu devo fazer? Eu devo ir para o lado A ou lado B, e aí eu já fico pensando lá no futuro se vai dar errado se eu escolher, né, o lado esquerdo. Não, mas aí eu fico olhando, eu escolho o lado esquerdo e fico ali a minha vida toda imaginando como seria se eu tivesse ido para o lado direito, né? E aí eu não vivo a escolha que eu fiz de ir para o lado esquerdo, né? Porque no fim das contas eu tenho esse fetiche de querer, né, saber, né, antecipar o que é o certo, o que é o errado. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes nem essa resposta não vai nem existir, não vai existir essa resposta. Por quê? Porque Robert Spencer já falava lá, já matava essa charada dizendo que todas as nossas ações elas têm esse componente, de egoísmo e tem esse componente de altruísmo, né? De certa forma, quando a gente age, a gente está querendo fazer um bem ao mundo e de certa forma a gente também está querendo se beneficiar, mas que mal tem nisso? Não tem problema nenhum. Às vezes, a maioria, né, eu vejo que grande parte esmagadora das nossas ações são assim. Agora, se eu fico ali paralisado pensando, mas será que essa minha intenção é boa? Mas será que isso aqui vai dar certo? Mas será que isso aqui é o melhor a se fazer? E aí a pessoa gasta uma vida inteira, né, a sua energia, né, de decisões pensando nisso e, pior, acaba não fazendo nada, né? Fica paralisado ali porque está desejando a resposta mágica, está desejando que caia do céu um facho de luz para ela virar um mortal carpado, para ela descobrir, agora eu devo agir, agora eu devo fazer o que é o certo, né? Não vai ter essa resposta muitas vezes, né? E pior, ou então quando ela age, ela acaba indo para um lado, né, e fica ali a vida inteira imaginando como seria a sua decisão se ela tivesse ido para o outro lado, né? Isso consome, isso muitas vezes a pessoa gasta isso, às vezes, sei lá, desde as ações mais simples, né? Sei lá, para fritar um bife, ela fica pensando nessas coisas, até ações mais nobres, quer se sacrificar por alguma pessoa. Então, não seja esse tipo de pessoa que se paralisa diante desses dilemas, que fica buscando as respostas perfeitas para tudo, né? No fim das contas, o que vale é aquilo que eu falo aqui há muito tempo já, que é a nossa verdadeira vocação, que é o nosso verdadeiro propósito, que é o nosso dever de Estado. Diante da tua circunstância, diante daquilo que a vida te pede naquele determinado momento, tu está fazendo o teu melhor? Tu está entregando o melhor que tu pode, né, com os recursos que tu tem naquele determinado momento? Então pronto, é só isso que te cabe. Para de ficar consumindo energia,
né? Querendo as respostas maravilhosas, querendo aquela certeza absoluta para agir. Não, mas eu preciso saber se essa minha ação vai dar em alguma coisa, eu preciso saber se isso aqui é o melhor a ser feito, eu preciso saber se a minha intenção é boa, eu preciso saber se isso aqui é egoísmo ou é altruísmo. Para com isso, isso é paralisante, isso não vai te levar a lugar nenhum, isso não vai te trazer uma resposta, não existe resposta, não existe clareza na retidão da tua intenção, não vai existir. Então não deixa de agir por causa disso, né? Tá diante de algo realmente que é o teu dever, vai lá e faz aquilo que realmente tu decidir ali naquele momento e desencana do resto, né? E assim a gente acaba não paralisando a nossa vida diante da única coisa realmente que vale, né? Que constrói algo, que são as nossas ações, né? Já dizia São José Maria Escrivá, né? Obras é que são amores, não as boas intenções, né? Então não adianta a gente estar cheio de boa intenção e não agir, não fazer nada com isso, né? No fim das contas, né, amor de verdade, quando a gente caminha realmente amando no presente, quando a gente quer realmente fazer um bem para o mundo, a gente só realiza isso através das nossas obras, através das nossas ações. Então, se eu gasto tempo pensando, ai meu Deus, será que isso aqui vai ser uma atitude boa? O que os outros vão pensar? Será que eu vou ser julgado? Será que muitas vezes, pior ainda, eu vou ser julgado por mim mesmo se eu fiz, né, algo por egoísmo ou por altruísmo, e aí eu não ajo, aí eu não realizo as minhas obras, né? Eu fico nesse campo ali, né, do pensamento, né, do desejo, da certeza de que as minhas ações vão ser boas ou não. Então não paralise diante disso, siga fazendo, siga agindo, né? E se no meio do caminho tu perceber que tem algum desvio, algum ajuste para fazer, faz durante o percurso, né? Já dizia o poeta, o caminhante, o caminho se faz ao caminhar, né? Agora só não deixa de caminhar, não fica com essa síndrome, né, da pessoa muito escrupulosa que quer ter a certeza de que tudo que ela vai fazer, né, é certinho, tá dentro das normas, das boas intenções. Essa resposta muitas vezes nem vai vir. Então não perca tempo com isso. Esse é o recado da live de hoje. Falei que ia ser uma live mais curtinha, mas que sirva para que a gente não se paralise diante, né, dos nossos compromissos diários, diante daquilo que a gente precisa fazer na vida, tá bom? Então fica aqui os meus agradecimentos a todos que participaram hoje. Essa foi a nossa live número 138, né, sobre o egoísmo ou o altruísmo. Espero que tenham gostado, compartilhem com mais pessoas, né, curtam, comentem, e amanhã, se Deus quiser, sexta-feira, dia 1º de março, primeiro dia do novo mês, estaremos aqui também para mais uma live. Então desejo a todos uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.